primo foi arrastado, eu pensei que ele seria linchado, morto, né? E como que a família dele receberia isso, o nosso povo. O que mais me feriu de todas as agressões não foi nem a agressão física, mas sim aquelas palavras dizendo que os quilombolas de merda voltem para o norte, quilombolas de merda voltem para o tronco. Isso foi muito pesado. Simplesmente, numa manifestação bolsonarista, golpista, a gente foi agredido e agora estamos aqui praticamente detidos pela polícia no centro da Paulista, em frente à Fiesp. E a gente precisa ir embora e simplesmente está cercado de manifestantes odiosos, bolsonaristas, que estão aqui ameaçando, inclusive, matar a gente que está aqui hoje. Eles se identificavam como patriotas, como salvadores da nação, eles diziam isso. Teve alguns que se identificaram como advogados, né? Diziam sempre que perderam a eleição, mas que não perderam o movimento, vão continuar se fortalecendo e para acabar com pessoas como nós. A polícia estava lá e não mostrou nenhuma vontade de punir aquilo que eles estavam fazendo. Eles estavam cometendo vários crimes ali. E aí eu fico me perguntando o que fazer numa situação dessa se o Estado estava presenciando e ficou calado, ficou omisso. Eu tenho a impressão que aconteceu como acontecia. É como se agora, mesmo depois de ser proibida a escravidão, mas é como se agora o Estado estivesse compactuando de novo. Eu não sei. Porque eles poderiam ter pedido, pelo menos, para pararem de cometer aqueles crimes de injúria, de racismo, mas não fizeram nada. Vocês vieram vender aqui? O meu cotidiano aqui sempre foi ir ver a malhadeira de manhã. Hoje mudou um pouco, porque o meu cotidiano é sempre participar de encontros com outras lideranças do território para a gente discutir como que a gente vai estar desenvolvendo nossas frentes de trabalhos comunitários. Eles acho que não conhecem essa realidade. Se conhecessem a importância que tem a floresta, os rios, a Amazônia, se conhecessem a importância que tem as populações tradicionais, indígenas, quilombolas, o quanto essas populações preservam essa floresta de pé, o quanto essas populações conseguem viver em harmonia com a Amazônia, na Amazônia, o quanto isso é saudável para o planeta. Eu acho que se elas soubessem de tudo isso, eles não tratariam a gente com tanta crueldade, com tanto desprezo, com tanto ódio no olhar, assim como a gente viu lá na Avenida Paulista. O nosso território quilombola aqui da Marco Alta
A gente tem trabalhos que a gente faz, por exemplo, para a criação de peixe, já que está muito escasso no rio. A gente tem desenvolvido ações coletivas para a produção de alimentos sem agrotóxicos. A gente tem falado sobre questões educativas, a gente tem falado de benefícios para as comunidades. Então, a gente tem que fazer a proteção do nosso território, a gente tem que fazer tudo o que o governo deveria fazer e não faz. Mas a gente não pode ficar só esperando, nós precisamos fazer. Então nós temos muito trabalho nesse sentido para fazer a gestão desse território se nós não temos nenhum recurso. E essa luta protocolada nos órgãos já tem 13 anos. Então são 13 anos que a gente vem lutando com esse protocolo para acontecer essa demarcação e a gente tem enfrentado muita dificuldade nesse sentido. Nós formamos uma grande frente de resistência pelo nosso território, pela Amazônia de pé e contra essa produção, esse tal de progresso irresponsável. O nosso povo já sofreu muito, já foi escravizado por centenas de anos, perdeu tudo que tinha, perdeu a família, perdeu o nome, perdeu o direito de exercer a sua cultura, a sua dança, seus costumes, religião. Nosso povo, tudo que nós tínhamos e éramos, foi tirado, arrancado à força. Então, alguém falar para a gente voltar para o tronco, ou seja, que aquele momento onde o nosso povo era espancado em praça pública, às vezes, isso é um retrocesso, é algo impiedoso, é absurdo. E tudo o que nós temos hoje é a vontade e a coragem de lutar para que aconteça uma reparação por tantos danos que foram causados aos nossos antepassados, aos nossos tataravós, aos nossos ancestrais. Em 2023 passou voando ou passou queimando, alagando, secando, esquentando? Sabe qual foi a importância desse ano para as questões socioambientais no Brasil? Olha só alguns destaques da cobertura e do trabalho do ISA em 2023. Lula subiu a rampa assumindo um compromisso de reconstruir o país depois de 4 anos de retrocessos. Foram criados os Ministérios dos Povos Indígenas e da Igualdade Racial, com Sônia Guajajara e Aniele Franco. E pela primeira vez, uma mulher indígena tomou posse na FUNAI, Joênia Wapichana. Celebramos e defendemos que elas tenham poder de ação efetivo, não apenas simbólico. Depois de anos, o governo demarcou algumas terras indígenas e retomou o combate aos crimes ambientais que só vinham aumentando. Mas o estrago já era imenso. A emergência na terra indígena Yanomami chocou quem não conhecia a devastação causada por anos de abandono, garimpo ilegal e violência. Resultado: destruição e contaminação, malária e desnutrição. Essa crise foi provocada pelos não indígenas. É resultado da economia predatória que vem devorando povos e territórios país afora. E não tem nada a ver com o modo de vida dos Yanomami.
que afirmam sua humanidade no mundo por meio da beleza. Um povo cujas crianças podem nomear mais de 200 tipos de flores durante uma brincadeira é um tesouro. É desse tesouro que o Brasil e o mundo precisam. A luta Yanomami, Munduruku e Kayapó contra o garimpo ilegal foi narrada em filme e relatório lançados esse ano. Também foi lançada a nova edição da série fundamental Povos Indígenas no Brasil, do ISA, analisando o período de 2017 a 2022. E os impactos da pandemia e de políticas declaradamente anti-indígenas continuam. A violência contra ativistas ainda é alarmante. Choramos por Mãe Bernadette Pacífico, por outras lideranças quilombolas e também indígenas e pedimos justiça. Foram diversas as mobilizações de povos indígenas, quilombolas e populações tradicionais ao longo do ano, pelo direito a serem consultados em questões que impactam seus territórios e modos de vida, pela proteção aos povos isolados, por representatividade política e o fim da violência de gênero, por uma vitória histórica. O STF declarou inconstitucional o marco temporal para as demarcações de terras indígenas. Pelo Plano Nacional de Gestão Territorial e Ambiental Quilombola, enfim instituído pelo governo após anos de luta do movimento. Por pleno acesso a direitos básicos, por protagonismo na comunicação e no cinema, em frente e atrás das câmeras, monitorando territórios e criando sistemas de alerta. E numa iniciativa inédita, povos indígenas, ribeirinhos e acadêmicos uniram-se para criar alternativas à destruição, com propostas que respeitam os povos, a fauna e a flora na Volta Grande do Xingu. A destruição massiva praticada pelo governo anterior diminuiu, mas isso não quer dizer que as batalhas socioambientais foram vencidas. Pelo contrário, a seca histórica no Amazonas e as inundações e chuvas intensas no sul mostraram que já estamos sentindo os efeitos da emergência climática. Combatê-los exige ação política firme. Se 2023 passou esquentando, as comunidades que resistem há séculos seguiram nos ensinando como tecer novas soluções com estratégias ancestrais, coletando sementes para restaurar florestas, levando nutrição dos quilombos às quebradas, compartilhando comida boa e saúde. 2023 foi muito importante. Diante da emergência climática, cada dia, cada semana e cada mês importa. Como queremos que seja 2024? É hora de plantar nossas sementes e continuar a restaurar o país. Socioambiental se escreve e se pratica junto. Está num período de estiagem severa. É diferente da estiagem natural. De 15 em 15 dias dá uma chuva, né, para molhar as plantas resistirem, e hoje não. A gente já está mais de 4 meses sem uma chuva, a chuva que cai no máximo é 5 milímetros de água. O sol vem e já evaporou tudo. E nós que trabalhamos com a mandioca, a gente fizemos a nossa roça no meio do ano, não brelou nada, não tem nada. Então eu fico pensando assim, como é que nós vamos viver?
Essa planta, conhecida como cupuaçu, é uma frutífera natural da Amazônia, né? Aqui ela já tem mais de 2 anos plantada e por conta da estiagem que a gente está tendo em toda a Amazônia, a gente está vendo que algumas plantas estão sofrendo muito, estão morrendo, né? Para a agricultura na Amazônia é um desafio para quem não trabalha com a técnica de irrigação. Quando a gente observa aqui a questão da pupunha, nesta época aqui a gente já está vendendo pupunha. Já tinha bastante para vender. E ela é uma plantação quase permanente. Que a pupunha está praticamente quase 100% morta. Mesmo assim, com a irrigação precária que a gente tem, não é o suficiente. Mas também está dando para a planta sobreviver, não sei até quanto. Nós estamos passando por uma situação muito grave na nossa região, tanto que, por exemplo, nós estamos agora aqui, nesta localidade, que é uma APA, dentro de uma terra firme, que está passando por um sério problema, porque o poço artesiano que já funciona aqui há alguns anos, inclusive, ele secou. Famílias que tradicionalmente cultivam nesse período melancia, jerimum, maxixe, estão com dificuldade no transporte desses produtos, porque como vazou muito, baixou muito o rio, as embarcações estão ficando distantes. Então tem gente que está perdendo produtos por conta do distanciamento que ficou a embarcação. O prejuízo se dá para quem cultiva a roça de mandioca. Nesse momento, as pessoas estão deixando de fazer roçado, preparando o solo para o próximo período da safra, porque está muito forte a estiagem e, portanto, a orientação é que se evite fazer roçado, se evite fazer queimadas, para ver se diminui mais a intensidade dessa estiagem. O corte-queima que a gente fala é um processo de limpeza de área que a agricultura familiar faz aqui na Amazônia para fazer o seu plantio de mandioca. A limpar uma área, ele corta uma capoeira mais preservada e toca fogo. Essa relação do corte-queima com a cultura da mandioca hoje aqui acaba sendo também, num período de estiagem como a nossa, uma ameaça até para causar um acidente e isso se tornar um incêndio florestal. A gente precisa buscar outras alternativas de plantio, como a questão dos SAFs e outras técnicas, para que a gente possa amenizar essa técnica do corte-queima. Porque a gente vê que isso não traz benefício a longo prazo, a curto e a longo prazo, para o agricultor, porque ele acaba desgastando o seu solo. O primeiro experimento que a gente fez foi mamão, aí se saiu bem. Depois aí ele disse, faz o experimento na melancia. A melancia foi na questão já para ver realmente os adubos orgânicos, né? Eu consegui tirar bastante. Então esse açaí veio de lá diretamente da Embrapa. Quando a gente plantou ele, já estava a irrigação. Só que também foi no período que o valor do preço do combustível aumentou. Era 3 litros de gasolina por hora. Então uma hora de irrigação realmente ele não é o suficiente para o açaí. Ele precisa tanto do sol, mas também ele precisa da água. Eu não tinha condições, né, de manter ele direto. E veio a perda, tivemos essa perda. Todo trabalho ele tem um esforço. E realmente a gente viu e dá tristeza, mas também a gente não vai desistir. A gente quer continuar. A gente sabe que as abelhas têm um papel fundamental na questão da polinização, né? As abelhas nativas da Amazônia já faz a polinização há muitos anos, né?
da castanha, do cacau. Então, utilizar essas abelhas para fazer a polinização dos quintais produtivos ajuda o produtor a ter uma produtividade melhor. Tem um produtor que ele utiliza a abelha para fazer polinização no plantio de melancia que ele faz todo ano. Então ele percebeu que tanto ele ganha na questão da produção da melancia, quanto ele ganha também na produção do mel. Esse é fundamental, porque se a gente está falando de manter a floresta em pé na Amazônia, para que a gente possa ter um ambiente a nível nacional mais regulado em relação à chuva, ao clima, a gente tem que preservar a floresta em pé. Então as abelhas acabam forçando o agricultor a não abrir áreas nativas, porque aquelas plantas nativas que as abelhas visitam, elas são fonte, né, de recursos naturais para as abelhas. A agricultura não está distante dessa questão das estiagens, né? A gente teve a questão do El Niño, mas a questão da preservação, né, da natureza, preservação principalmente da floresta, ela contribui para que essa estiagem não seja tão forte, né? Para que a gente não tenha essa perda também da biodiversidade. E confesso que foi um ano que o Ministério teve muito presente também no Congresso Nacional. Fizemos ali muitos diálogos, né, com deputados, com senadores, com presidentes das comissões, né, tanto na Câmara quanto no Senado. Acompanhei muito de perto, né, todas as votações ali do Congresso Nacional. Fizemos, sim, grande articulação. Agora, eu não jogaria toda a culpa, assim, né, dessas votações no presidente Lula, né? Porque ali tem também já uma posição muito formada das bancadas que são contrárias aos direitos indígenas, que são contrárias, né, à demarcação das terras indígenas e que estavam ali ferrenhamente defendendo o marco temporal. Então, essas bancadas foram eleitas para isso, né? E disseram muitas vezes, se abriram para conversar comigo, para conversar com a deputada Célia Chacriabá, e eles diziam, né? Inclusive o presidente da Câmara, né, Arthur Lira, falou para a deputada Célia Chacriabá um dia, olha, traga suas pautas que a gente aqui, né, conversa, é possível de diálogo, mas o marco temporal não tem acordo, né? Então tem uma articulação já ali, né, pré-acordada entre as bancadas, que não há nenhum tipo de negociação que faça eles mudarem de ideia, sabe? Então, nós fizemos os diálogos possíveis, avançamos, sim, em algumas pautas. A deputada Célia aprovou também medidas dela ali, até com unanimidade, né? Mas, por exemplo, né, o combate à violência contra a mulher indígena. Mas essa questão da disputa pela terra se tornou, assim, um dos principais objetos, né, de pressão ali dentro do Congresso Nacional. Então, nós vamos seguir, né, trabalhando no Ministério com o Congresso, né, vou tentar, né, aliás, né, vou continuar ali me fazendo muito presente dentro do Congresso Nacional, afinal de contas sou parlamentar também eleita, né? Exato. E vamos continuar trabalhando, sim, nessa reconstrução do país com o presidente Lula. Nós estamos aqui para ajudar o presidente Lula, para fazer junto, né? Então, nem vou assumir e nem vou entregar essa culpa, né, somente para um. A gente vai trabalhar junto para superar isso. Essa quantidade que foi demarcada, né, este ano, embora parece pouco, mas já superou, assim, os últimos 8 anos, né? 8 anos de demarcação. Porque em 10 anos foram apenas 11 territórios indígenas demarcados no Brasil. Né? Olha só, em 10 anos, né, na média, uma por ano praticamente, né?
E agora, em 2023, né, em 8 meses, a gente conseguiu assinar 8 territórios. Foi, né, um equivalente a 1 por mês. Então, é pouco para o tamanho da demanda que nós temos, né, ainda do passivo para demarcação, mas já um grande passo, tendo em vista que nós saímos aí de 4 anos onde havia uma decisão política de não demarcar territórios indígenas, né? A própria palavra do ex-presidente dizia que, na sua gestão, não haveria 1 milímetro de terras indígenas demarcadas, né? E a gente, esse ano, conseguimos avançar com 8 assinaturas, né? Com mais 2 glebas, e estamos organizando ainda todos os processos para que a gente tenha um mapeamento atualizado de quantas terras realmente nós temos ainda no Brasil para regularizar. A FUNAI instituiu somente este ano 32 grupos de trabalho. Esses GTs é que fazem o início ali do processo, né? Que é a identificação e delimitação dos territórios. Então, a FUNAI fez 32 esse ano, que também estava totalmente paralisado, né? Essa transferência da etapa da portaria declaratória do Ministério dos Povos Indígenas para o Ministério da Justiça, né, deu, sim, ali uma paralisada, né? A gente esperava até que fosse ter mais assinaturas, né, das portarias declaratórias este ano. O Ministério da Justiça recebeu também essa atribuição sem ter uma estrutura própria, sem ter ali, né, um núcleo, um espaço específico para esse tema. Precisou se organizar, precisou se estruturar, ter gente também preparada para essa função. E somente agora, já no segundo semestre, conseguiu, né, estruturar definir, né, onde ficaria essa atribuição. Então, nós estamos agora, né, ainda atualizando os processos, outros processos que estão vindo da FUNAI, e vamos tentar acelerar ano que vem, né? Eu estou dizendo que esse ano não acabou ainda tem esperança. Então, vamos ver, que nós ainda temos aí uns 2 dias para trabalhar, né? Mas, certamente que o presidente Lula tem um compromisso, e ele tem reafirmado isso para mim, que a gente vai, sim, avançar, que a gente vai continuar trabalhando, né, para demarcar mais terras indígenas. Então, agora, já há uma articulação aí do próprio movimento indígena, de partidos políticos e também do Ministério dos Povos Indígenas para entrar com uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal. O Supremo, que já declarou uma vez inconstitucional, não vai agora fazer contrário ao que ele mesmo já decidiu, né? Então, ainda há uma esperança. Considerando que o marco temporal não vai resolver os problemas fundiários no Brasil, pelo contrário, né? Os indígenas que estão hoje na posse da sua terra, que estão ocupando um território que é considerado um território tradicional, ele também não vai entregar assim, né, fácil aquele território, sendo que há um passivo muito grande no Brasil de territórios a serem regularizados, né? Então, vamos, né, acreditar que o Supremo vá aí, né, reafirmar a sua posição. Queria que a senhora falasse um pouco sobre a preservação, né? Porque a luta, por essa causa tem a ver com a preservação, não é isso, ministra? Nós acabamos de sair da Conferência do Clima, né? E já há um avanço muito grande desse reconhecimento dos povos indígenas, dos territórios indígenas e dos modos de vida dos povos indígenas na preservação dos seus territórios. Então, já há um reconhecimento, inclusive nos acordos da própria Conferência do Clima, como o Acordo de Paris, por exemplo, que reconhece já, né, o conhecimento indígena como conhecimento científico e os territórios como uma das últimas alternativas para conter a crise climática. Né? Somos 5% da população mundial e 82%, né, da biodiversidade protegida no mundo está dentro dos territórios indígenas. E, por isso, os povos indígenas já estão agora também no centro, né, desses debates climáticos. Então, a demarcação de terras indígenas não interessa somente a nós,
indígenas, né? Mas é uma luta pelo planeta.